E vamos lá falar de termometria. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: termometria está dentro de um ramo da física chamado termologia, que é um ramo bem grandinho, estudado no segundo ano. Dentro da termologia tem termometria, que é o capítulo que fala de temperatura, que é o que eu vou falar nessa live de hoje. Ela é a base ali para você ter um bom entendimento de toda a termologia, além que pode ter uma questão do Enem, hein? Só desse assunto. Também tem dilatometria, que é dilatação, tem calorimetria, que é o estudo de calor. Então, você tendo uma noção de onde está a termometria, né? Bora começar a falar dela. Primeira coisinha aqui, ó, falar de temperatura. Aqui que a gente estuda a temperatura. E o que é temperatura, né? Temperatura, vai existir dois conceitos. Um conceito que é macroscópico, que está relacionado se um corpo está quente ou frio, bem claro isso aqui. Então, por exemplo, se a temperatura é alta, a gente fala que está quente. Se a temperatura é baixa, a gente fala que está frio. Pronto, só isso. E tem também o conceito microscópico. Só que primeiro eu quero falar um pouquinho aqui dessa aqui, ó, grandeza macroscópica, tá bom? Que é o seguinte: essa aqui não é muito utilizada no meio científico, pois é subjetiva. Está muito, por exemplo, ligado ao pessoal, né? Porque quando a gente fala que está quente ou frio, acaba que é uma sensação térmica assim muito pessoal mesmo, assim, né? Muito subjetivo. Por exemplo, às vezes eu estou dando aula, o ar-condicionado está ligado em sala de aula, eu vou e acho ainda que está quente, enquanto que um tanto de aluno está ali enrolado, sabe, com frio. Então, para mim, às vezes está quente, para outra pessoa está fria, então acaba sendo um conceito um pouco subjetivo, não é tão legal. E quer ver como é que eu provo como é que isso aqui o conceito de quente e frio não é tão interessante para o mundo científico? Ó, aí vamos supor que eu vou pegar um recipiente aqui e vou colocar umas pedrinhas de gelo nele aqui, ó. Recipiente bem geladinho. Gelado mesmo, assim. Então, pronto. Então, isso aqui é uma água fria. E aqui do lado eu vou colocar um outro recipiente, só que com uma água temperatura ambiente. Uma água 25 graus Celsius, que é a temperatura que sai na torneira, mais ou menos. Então, tá aqui, ó. Aí, bom, você concorda que se eu colocar minha mão, aqui dentro, aqui, ó. Vou colocar minha mão aqui dentro desse recipiente gelado. Aí eu tiro ele e coloco aqui, né? Pega minha mão e coloco ela aqui agora, ó, nesse recipiente aqui. Eu vou sentir essa água que está à temperatura ambiente morna, bem morna, sabe? Eu vou achar ela quentinha, vou achar ela quente, na verdade. Então, nesse momento aqui, eu vou ter uma sensação que essa água aqui, ó, está quente. Agora, imagina fazendo o seguinte agora. Eu pegar um outro recipiente, só que ao invés de colocar uma água com gelo, eu vou pegar uma água bem quente, cara, bem quente mesmo. Por exemplo, a uns 80 graus Celsius ali, uma água para fazer um café já, cara. Então tá aqui, ó, uma água quente. Então aqui eu tô falando que é uma água a 80 graus Celsius. Aí eu vou e coloco a minha mão nessa água quente. Nossa senhora, tá quente pra caralho, velho. Jesus amado. Quando eu tirar e colocar nesse recipiente aqui, ó, quando eu colocar minha mão aqui, eu vou sentir essa água o quê? Fria, né? Vai ter esfria na minha mão. Então, tá vendo como é que esse conceito de quente e frio ele é um pouco subjetivo? Então, para ficar, né, de maneira mais bem explicada, principalmente para o meio científico, criou-se o conceito microscópico aí de temperatura. Agora, o conceito microscópico é o seguinte: mede o grau de agitação molecular de um corpo. Quando um corpo está frio, as partículas estão menos agitadas. Quando um corpo está quente, as partículas estão mais agitadas. E é isso, de fato, que faz uma temperatura ser alta ou baixa, tá bom? Então, isso é temperatura. É bom você saber dessas duas maneiras da gente falar de temperatura. Tanto quente e frio, que está correto, só que no meio científico é melhor a gente usar, né, a questão de agitação molecular. Agora, falar que está calor é errado. Calor não é temperatura. Calor não está relacionado com a temperatura. Calor é uma energia térmica em trânsito, tá bom? Calor é uma energia. Então é errado você falar assim, nossa, hoje está muito calor. É errado. Você pode falar assim, nossa, hoje está muito quente. Beleza. Você pode falar também, nossa, hoje a temperatura está muito elevada. Ou senão você pode falar, nossa, aí agora é massa, ó. Hoje o grau de agitação molecular está muito intenso. Entenderam a ideia, né? Porque quanto maior o grau de agitação molecular, maior a temperatura. Entendidos? Muito bem. Importante essa parte aí.
Show de bola. Então isso é temperatura. O conceito de temperatura é muito simples, é rápido, fácil de usar. Agora eu vou falar das escalas termométricas. Escala Celsius e Kelvin. Vamos lá falar da escala Celsius. Como é que foi criada a escala Celsius? Celsius ele teve a seguinte ideia. Celsius ele pegou um termômetro de mercúrio e aí colocou um recipiente aqui de baixo, ó. E esse recipiente ele colocou água nele. E ele colocou uma água aqui, uma água bem fria com gelo. Isso aqui é uma água, tem umas pedrinhas de gelo aqui, ó. Então isso aqui é a água na fusão da água. Aí ele foi e olhou aonde que o termômetro de mercúrio estava batendo. Aí vamos supor que estava batendo aqui, ó, nessa região aqui. Aí veio cá e marcou. Pronto. Aí depois disso, ele resolveu fazer o seguinte. Ele resolveu ligar uma chama aqui embaixo, um fogo. Ele ligou um fogo aqui, ó, e começou a aquecer a água. Isso aqui é calor. E aí a pedra de gelo derreteu, né? A pedra de gelo derreteu. E aí quando a pedra de gelo derreteu, a água começou a ferver. E de acordo com a água ia aumentando a temperatura, esse termômetro aqui, ó, a coluna de mercúrio aqui dentro, ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia subindo, até atingir essa região aqui, ó. Pronto. Aí nesse momento que a água estava em ebulição, ele veio cá e marcou. Então isso aqui, ó, é a ebulição da água. Ebulição da água. E aqui, ó, é a fusão da água. Foi o que ele fez. Pronto. Ebulição e fusão da água. Depois de fazer isso, ele dividiu aqui, ó, em 100 partes. E ele falou o seguinte. Ele chamou a primeira parte de 0 e a última parte de 100. Aí é chamado de 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. E assim surge a escala termométrica em Celsius. E anos antes, Fahrenheit tinha feito o mesmo esquema, igualzinho. Pegou a água, ponto de fusão da água, né? Aí aqueceu até chegar aqui em cima. Aí veio cá e fez a marcação, que é o ponto de ebulição da água. Foi lá, fez isso, bonitinho. Aí, o que ele fez? Olha que loucura. Ele chamou aqui de 32 graus. E aqui ele chamou de 212 graus Fahrenheit, em homenagem a ele. Então ele fez isso. Não, professor, mas por que ele escolheu aí? Olha só, se você perceber bem, ele dividiu aqui, ó, em 180 partes, né? De 212 até 32, aqui tem 180 partes. Então essa foi a ideia de Fahrenheit. Aí, uma pergunta que um aluno me fez uma vez, professor, o que aconteceu? Por que Fahrenheit pegou esses valores tão esquisitos? 32, 212. Aí eles perguntando se o Fahrenheit tinha fumado antes de fazer essa escala termométrica, que não tinha nada a ver. Mas na verdade tem tudo a ver, cara. É muito legal. Fahrenheit, e essa escala Fahrenheit é utilizada nos países de língua inglesa. Na época que Fahrenheit ele inventou essa escala termométrica, já existia algumas já, existia várias, em cada país costumam ter uma. Só que eles usavam muito o termômetro para ver se a pessoa estava com febre. E na época, muitas pessoas não sabiam ler um termômetro, não conheciam números, não entende, não sabe contar, sabe? Literalmente mesmo analfabeto na época. Eram muitas pessoas que eram assim. E muitas pessoas estavam morrendo de peste bubônica, que dava uma febre muito alta. E com o intuito de amenizar isso, o que eles fizeram? O que Fahrenheit fez? Ele fez essa escala aqui, na qual, quando chegasse no terceiro dígito, por exemplo, 100, que tem 100 graus Fahrenheit, 101 graus Fahrenheit, significa que a pessoa está com febre. E aí qualquer pessoa ia conseguir ler esse termômetro, isso que indica febre. É só ver, opa, tem 3 numerozinhos ali. Às vezes a pessoa nem sabia contar. Mas se ela viu que tem 3 coisinhas ali, ela colocou lá debaixo dela assim, nossa, ó, tô com febre. Entenderam? É isso. Então, por exemplo, a pessoa quando tá com, você coloca o termômetro debaixo do braço, tá 98 graus Fahrenheit, 99 graus Fahrenheit, não tô com febre. Atingiu o terceiro dígito, tá com febre. Então, essa foi a ideia de Fahrenheit, uma ideia muito boa, por sinal, né? Isso quase ninguém sabe. Aí, bom, os pais de língua inglesa adotaram essa escala termométrica e é utilizada até nos dias atuais. Então, se é utilizada até nos dias atuais, pode ser uma questão do Enem. O Enem gosta disso, o Enem gosta de contexto, o Enem gosta de aplicabilidade. Então, é bom a gente saber, né, como converter a escala Celsius para a escala Fahrenheit.
é o que eu vou ensinar para vocês agora. A melhor maneira que eu acho para converter uma escala em outra é utilizando o Teorema de Tales. O teorema que eu inventei ele em algumas reencarnações passadas para estar ajudando você hoje aí no seu vestibular, né? Professor, tem fórmula, não tem? Tem fórmula, só que a fórmula, eu vou te mostrar ela, mas eu não vejo necessidade de trabalhar com fórmula, de verdade mesmo. A fórmula vai te deixar você, primeiro, ela é chata de decorar, segundo, vai te deixar limitado, porque ela só serve para Celsius e para Fahrenheit. E se tiver uma outra escala, entende? Então vai pelo Teorema de Tales. E como é que funciona o Teorema de Tales? Ó, é o seguinte, imagina que um termômetro, aí bom, como é que você vai fazer? Você vai sempre desenhar um pauzinho aqui, ó, um para a escala Celsius e outro para a escala Fahrenheit. Pronto. Aí você vai colocar, ó, aqui é 0 até 100. E a Fahrenheit de 32 até 212. E no enunciado da questão vai te falar isso. A escala Fahrenheit é de 32 a 212. Aí você só coloca ali, tá bom? Não tem segredo não. Aí vamos supor que foi te dado uma temperatura Celsius. Aí você quer saber a temperatura Fahrenheit. E vamos supor que... Aí o que você vai fazer? Você vai fazer Teorema de Tales. Teorema de Tales pega sequência de retas. Por exemplo, você escolhe. Eu vou escolher aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou chamar aqui de A. E aqui eu vou chamar de B. Tá bom? Aqui eu estou fazendo um diferente desse, ó. Aqui eu podia chamar aqui esse pequenininho de A, o grandão de B. Ou você poderia também fazer o seguinte, ó. Chamar esse pedacinho aqui de A. Aqui em cima aqui, ó. Esse pedaço aqui de B. Você escolhe, tá bom? O que você quiser. Você escolhe dois segmentos de reta de um lado. Eu escolhi esses dois aqui, ó. O A, que é o grandão, e o B, que é pequenininho aqui. A mesma coisa eu faço para o de cá. Eu vou escolher esse aqui, então. Vou chamar de C. E esse menorzinho aqui, ó. D. Pronto. Aí agora que eu fiz isso, basta eu fazer a razão. A está para B. Ó, o A está para B. Assim como C está para D. Prontinho, só isso. Aí é só fazer isso. Agora, vamos supor que você tinha escolhido B, por exemplo. Eu vou pegar o B aqui, ó. B está para A, por exemplo. Então, se eu peguei esse menorzinho aqui, ó, para o grandão, a mesma coisa eu faço do de cá. Eu pego o menorzinho agora, ó. Vou pegar o D está para C, tá bom? É isso, é só fazer isso. E não tem segredo. Só isso. Vou te mostrar um exemplo aqui agora, para deixar mais claro ainda. Você vendo um exemplo, você não esquece mais. Ó, é muito melhor que ter fórmula. Vai por mim, véio. Fórmula te limita. Vai te limitar e a chance de você esquecer é grande uma fórmula. Agora, Teorema de Tales é o segmento de reta. Ó, qual a temperatura de 59 graus Fahrenheit na escala Celsius? Essa é a pergunta. O que você vai fazer? Ó, como é que eu faço isso e nunca erro? Eu vou desenhar aqui um pauzinho aqui, ó, para a escala Celsius e um outro aqui para a escala Fahrenheit. Aí eu sei que a Celsius é do 0 até o 100. E a Fahrenheit, correspondente aqui, ó, é do 32 até o 212. Pronto. Agora vem um grande lance. Foi dado 59 graus Fahrenheit. Ah, então tem esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 59 graus Fahrenheit. Eu quero saber essa correspondência aqui, ó. Vou chamar de X. Quanto que vale o X? O que eu faço, então? Teorema de Tales. Você escolhe o segmento que você quiser. Eu vou escolher esse aqui, ó. Está para esse. Vou chamar aqui de A, esse aqui de B. Assim como tudo aqui, ó. C está para D. Aí faz, ó. A está para B. Assim como C está para D. O A vale 100, tá vendo? Ó? De 0 para 100, é só colocar, ó. 100 está para B, que é igual a 0 até X é X. É igual de 32 até 212, tem 180 partes. E de aqui, esse pedacinho aqui, é só fazer, ó, 59 menos 32. Vai dar 27. Então, está para 27. Pronto, viu só? Você pega o segmento. Então, fica esperto. O segmento, né, é
Você pega o final menos o inicial, aí você acha esse segmento aqui, ó. Você pega isso tudo aqui, isso menos isso, acha esse segmento. Aí é só simplificar agora. Eu vou dividir, eu cortei esse zero com esse zero. Aqui, ó, por 9, né? Por 9 aqui, ó, vai dar 2. E por 9 aqui vai dar 3. Aí ficar, multiplicando cruzado aqui, ó, ficar 2 vezes x, 2x. 2x é igual a 3 vezes 10, 30. Então, x é igual a 15 graus Celsius. Pronto. Achei. O aluno gosta de perguntar isso aqui, ó. Professor, pode fazer por regrinha de 3? A resposta é não. Não pode. Não pode regrinha de 3. Regrinha não dá certo. Não vai. Então, por isso eu estou falando, é teorema de Tales. Tá bom? Então, é só fazer isso. Que você não vai errar isso mais. É facinho. A parte que eu acho assim, mais chatinha da aula é essa de saber converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Faz o teorema de Tales que você nunca erra. Para quem gosta de fórmula, existe a fórmula aqui, ó. Então eu gosto de mostrar assim primeiro para você frisar isso. A fórmula é deduzida através do teorema de Tales, por isso que eu falo que não tem necessidade nenhuma da gente decorar a fórmula. Ó, por exemplo, vou pegar aqui o A. O A é igual a 100. Está para o B. O B é TC, tá vendo? Menos 0, né? Que toda vez que eu pego esse lá em cima menos aqui embaixo, eu vou achar o segmento. TC menos 0 é igual a TC, temperatura Celsius, que está aqui, ó. Agora eu faço pro de cá. Ó, o C é o quê? 212 menos 32. 212 menos 32 é igual a 180. Dividido por TF menos 32. TF menos 32. Aí simplifica, né? Divide por 2 e por 2 aqui fica 5. Aqui fica 9. Aí aí a gente vai e troca. Manda esse TC para cá e esse 9 para cá. Não, e aí você troca aqui, ó. Manda esse cara aqui para cá, ó. Você pega esse aqui, ó. Manda para cá. E o TC você troca, né? Manda para cá. Aí vai ficar assim, ó. TF menos 32 dividido, aí esse 9 aqui, ó, vem para cá, dividido por 9 é igual a, aí o TC vem aqui para cima, TC dividido por 5. Gente, isso é fórmula de decorar? Olha que coisa feia. Não vejo necessidade nenhuma de decorar isso, eu já sei o teorema de Tales. E outra, você tem que saber o teorema de Tales se você quer fazer um bom Enem, né? Então é uma coisa que você já sabe. Você já sabe lá para matemática, você está pegando uma coisa da matemática e está aplicando aqui. Pronto. Então, muito importante é isso aqui, né? É saber o teorema de Tales. A fórmula, você pode deduzir ela, mas tem gente que tenta decorar isso aí. Eu acho muito feio. Tem um detalhezinho aqui que eu acho importante, que é o seguinte, ó. Relações de variações de temperatura. Como é que relaciona a variação de temperatura? Igual eu falei aqui para vocês, ó. Enquanto que a escala Celsius varia em 100 partes, né, de 0 a 100, por isso que ela é chamada também de escala centígrada, né, porque é dividida em 100 partes. Então, você pode até falar assim, ó, graus Celsius, 32 graus Celsius ou 32 graus centígrados, porque é dividida em 100 partes. A Fahrenheit é 180 partes, tá vendo? Então, a variação aqui, ó, a variação de 100 graus Celsius é igual à variação de 180 graus Fahrenheit. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir tudo por 100. Porque é tudo divisível por 100. Aí fica assim, ó. 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, a cada variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Pronto. Então, enquanto uma temperatura, por exemplo, varia 1 grau Celsius, em Fahrenheit varia 1,8. Então, essa é a relação da variação. E aí dá pra fazer, agora, tem algum tipo de questão que é diferente. Tem questões que não quer saber, por exemplo, eu tenho uma temperatura em Celsius e eu quero saber ela em Fahrenheit. Eu não quero saber a temperatura, eu quero saber a variação. Agora, olha só esse exemplo aqui, ó. Uma substância desconhecida varia sua temperatura em 20 graus Celsius. Então, variou em 20 graus Celsius. Eu não sei a temperatura. Pode ser de 10 para 30, pode ser de 30 para 50, pode ser de 100 para 120, pode ser de 200 para 220. Eu não sei qual é a temperatura. Eu só sei a variação. Aí quer saber qual a variação em escala Fahrenheit. Viu a diferença?
Aqui, ó, nesse exemplo de baixo aqui, ó, eu tinha a temperatura em 59 graus Fahrenheit, eu conheço a temperatura. Eu quero saber a temperatura em Celsius. Pronto. Agora aqui, eu estou falando aqui de variação. E aí, quando eu falo de variação, aí você pode fazer uma regrinha de 3 com isso aqui. Aí é só fazer isso aqui, ó. Olha como é que é bem mais fácil. Aqui é facinho, ó. Eu sei que a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Mas variou aqui, ó, 20 graus Celsius. Se variou 20 graus Celsius, aqui variou x. Aí é só multiplicar. 20 vezes 1,8, a variação foi de 36 graus Fahrenheit. Pronto. Cheguei na resposta. Tá aí. Simples assim. Né? Bem fácil quando é variação. E quando é variação, a maioria das pessoas erra, não sabe fazer. A maioria das pessoas sabe o que faz? Elas fazem o seguinte: elas pegam esse 20 graus Celsius aqui e acham 20 graus em Fahrenheit. Mas está errado. Não quer saber, não está te perguntando a temperatura em Fahrenheit, está falando de variação. Viu a diferençazinha? Muito bem. Estamos no finalzinho já da aula. Vamos falar de Kelvin, escala Kelvin, e acaba a termometria. Termometria é um dos menores capítulos da física. É muito louco, eu acabei de passar um capítulo para vocês numa live. Vamos lá então falar da escala Kelvin. A escala Kelvin, Lord Kelvin, curiosidade. Kelvin não chamava Kelvin, Kelvin chamava Thomson. Professor, como assim, velho? O cara chama Thomson. Pois é, mas é que ele era de uma região chamada Kelvin, e aí ele recebeu esse título de Lord Kelvin, uma pessoa muito importante da região de Kelvin. E por isso que é chamado escala Kelvin. Por chamar ele de Kelvin, Lord Kelvin. Mas o nome dele era Thomson. Aí esse Thomson não é aquele dos modelos atômicos não, viu? Muita gente acha que é, mas não é. É outro. Estavam na mesma época, mas é um outro Thomson. Lord Kelvin, ele desenvolveu uma escala absoluta, ou seja, que não dependia do ponto de fusão, de ebulição da água, sabe? Essa coisa arbitrária. Ah, vou chamar aqui de 0, vou chamar aqui de 32, eu vou chamar o ponto de ebulição da água de 100, eu vou chamar o ponto de ebulição da água de 212. Não, ele não fez isso. Ele usou a matemática, ele usou experimentos e percebeu, né, que a temperatura estava relacionada com a agitação molecular, como eu falei para vocês no início da aula. E diante disso, ele criou, né, uma escala que mede o grau de agitação molecular, que é uma escala absoluta. Se é uma escala absoluta, ela vai começar do zero. E aí ele criou esse conceito aqui, ó, de zero, que é de zero absoluto. Zero absoluto. Esse zero absoluto significa agitação nula. Agitação nula. O que é uma agitação nula? É quando as moléculas não se agitam mais, elas ficam paradas, estáticas, já era, parou, está paradinha ali. Então ele percebeu que, de acordo com ele diminuindo a temperatura, e chegou um momento, imagina essas duas canetas aqui, ó, são dois átomos vibrando. Estou diminuindo a temperatura, e aí a vibração vai diminuindo. Chega um momento que, parou de vibrar. Nesse momento que para de vibrar, é agitação nula. Nesse momento de agitação nula, ele chamou de 0 Kelvin, tá bom? Então, é o zero absoluto, que é a agitação nula, que é o 0 Kelvin. E se a gente compara com a escala em Celsius, corresponde a menos 273 graus Celsius. Pronto. Então, essa aqui é a menor temperatura que existe. Começa do zero e vai aumentando. E em Celsius vale menos 273. Inclusive, então, não existe temperatura menor que menos 273 graus Celsius. Não existe. Não existe temperatura de menos 300 graus Celsius. Tá bom? Não existe. A menor que existe é essa. Esse é o zero absoluto. E temos que saber converter, né, Celsius para Kelvin. É importante isso. E é muito fácil. A temperatura em Kelvin é só pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Só isso. Aí aqui é a parte bem mais simples, por isso que eu deixei mais por último, né, que é mais fácil. Exemplo. Vamos supor que eu tenho um objeto com a temperatura de 27 graus Celsius. Eu preciso passar esse objeto para Kelvin.
Aí é muito fácil, é só somar. Então a temperatura vai ser temperatura em Celsius, 27, somado com 273. Então a temperatura é de 300 Kelvin. Tá aí, resposta final. Entendidos? Então essa foi a live, né, sobre termometria, né, escalas termométricas, o que é temperatura, como é que faz as conversões. Muito, muito importante. Aí, de maneira geral, ficou bem, bem bonitinho esse quadro. Ó. Um quadro bem parecido com o que eu faço em sala de aula mesmo, de maneira geral. E é isso, beleza, meninos? Exatamente, Juliana. Só existe limite para a temperatura inferior, para um objeto muito frio. Para a temperatura acima ainda não existe um limite. Mas esse é o limite. Inclusive, até hoje não se chegou nele, só estimou ele. Ele é estimado através de equações matemáticas. Então, vou encerrando por aqui.